Fala pessoal, tudo certo? Phelps Kramer na área. Hoje o primeiro PAF, Pergunte ao Phelps, aqui no nosso canal no YouTube. Muito feliz em começar esse quadro, episódio 1 aqui. E editor, solta a vinheta e vamos começar. 5 perguntas hoje para debater aqui com vocês. Não sei quantos minutos vai dar e vamos para cima. Depois a gente vê quais as ideias, o que ficou alencado aí. Primeira pergunta, Plano Selva. Qual sua visão sobre criação de conteúdo? Quais as armadilhas que você notou? Muito boa pergunta. Eu venho aqui de cara limpa para responder, não é nada editado, nada pensado, nada roteirizado. A visão sobre criação de conteúdo que eu tenho hoje, ela é baseada em algumas experiências que eu tive nos últimos anos, criando conteúdo de fato. Eu crio conteúdo desde 2019, conteúdo obviamente para Instagram e TikTok. E hoje eu estou mais no YouTube, porém eu criava muito mais para essas redes sociais, essas plataformas, com vídeos curtos e informativos também, mas enfim, na maioria deles curtos. Primeiramente para empresas de carro, empresas de construtora, quase just like a social media. E mais ou menos por isso, mostrando um pouco mais a realidade, a cultura da empresa, o dia a dia. E eu sempre prezava demais por mostrar o dia a dia e mostrar algumas fragilidades, porque na minha visão isso sempre foi algo que poucas empresas mostraram e realmente as pessoas dão valor e causam uma certa retenção. Eu gosto muito de comentar sobre um exemplo de uma empresa de carros, DSM Multimarcas, do Daniel Ribeiro, em que ele fez um vídeo uma vez que me tocou muito, que era assim, como eu sempre acompanhava conteúdo de carro, eu via sempre conteúdo sobre carro, conteúdo falando do carro, conteúdo falando de alguma venda, alguma coisa assim, e me chocou muito um dia em que eu vi um vídeo em que ele estava ao lado do cliente e ele falou assim, olha só, esse cliente aqui comprou uma Captiva com a gente e essa Captiva, motor pifou, se foi. Agora a gente vai ter um prejuízo aí de 20 a 30 mil reais, um negócio assim, passado pela mecânica. A gente está aqui com a folha e a gente vai disponibilizar um novo carro para esse cliente agora, para ele andar. A gente vai conversar e negociar certinho se ele vai querer que a gente arrume e entregue o carro para ele, ou se a gente vai querer fazer uma outra negociação e de fato ele sair daqui com outro carro. Mas a gente trabalha com máquinas usadas, máquinas que podem dar problema, e o pior não é isso, o pior não é dar o problema, mas sim como a empresa vai resolver, como a gente pode solucionar isso para o cliente e tornar de fato a venda um bom relacionamento, né? A gente está aqui para mostrar isso, a gente queria pode dar uma palavra aí, uma palavrinha, e daí o cara falou, não, é isso aí, o carro vem dando problema e a gente veio aqui e o Daniel vai solucionar para nós, está solucionando. Cara, isso me chocou de uma forma enorme, porque na minha visão era o que as pessoas queriam saber, de fato. Sabe o que as pessoas querem saber? Sabe o que chama a atenção das pessoas? Quando esse cara da Captiva, se ele fosse lá e gravasse um vídeo assim, não, olha só o que aconteceu com o meu carro, o motor pifou, a empresa não quer não quer me ajudar, não me responde, e as pessoas ficam alarmadas com isso. Nossa, e agora? Nossa, eu tô do lado dele. É isso aí, briga, elas sempre estão mais preocupadas com inveja, com briga, com essa névoa de conteúdo e de ataque a alguém, a alguma empresa, e as pessoas dão muito hype para isso. E quando você inverte, isso é fenomenal. Por exemplo, mostre um pouco mais da sua fragilidade, seja da empresa, seja da pessoa, mostre um pouco mais da vida real. E de fato, algo que vai agregar. Por exemplo, obviamente eles não iriam fazer, eu tenho certeza que eles não iriam fazer um conteúdo desse se obviamente não fossem ajudar ou não fossem para o lado do cliente, no caso. Mas é isso que eu quero dizer para vocês. Pense em algo que realmente vai agregar, que pode ser uma fragilidade sua ou do seu tema,
e mostrar como pode ser solucionado e mostrar como as coisas acontecem na prática, de fato, entende? Tirando o gancho, tirando esse parênteses aí dessa linha de pensamento, eu acho que a criação de conteúdo hoje, na minha visão, está muito mais voltada ao criador de fato criar e ter ideias próprias, não estar presente no operacional do digital, que é montar legenda, editar algum vídeo, fazer essa parte operacional, mesmo que eu não acredite que uma IA possa fazer isso. Ou seja, na minha visão, uma pessoa precisa fazer e precisa estar atrás disso, produzindo isso, porque obviamente a IA pode ajudar, mas ela nunca vai cumprir a função de uma mente pensante para a produção de conteúdo. Obviamente é mais caro, obviamente algumas pessoas não terão acessibilidade nisso, não terão o investimento necessário para isso, mas é a minha visão. E hoje, se eu conseguir manter conteúdos no Instagram e talvez no TikTok, alguma coisa assim, será com menos foco em fazer o conteúdo de fato para aquela plataforma. E como eu gosto muito dos stories, por exemplo, por isso que eu gostava um pouco mais do Snapchat antes, há muito tempo atrás, porque eles de fato mostravam um pouco da vida real, de stories, de fato, e isso o Instagram trouxe, né? Mas hoje eu acompanho muito pouco stories de outras pessoas, mas é o que eu mais gosto de produzir para mim ainda durante o meu dia, porque é de fato documentar, é de fato informar, é de fato mostrar a rotina, alguma coisa assim, para ajudar pessoas. Isso é de grande valia para mim, porém ficar produzindo mesmo o conteúdo, carrosséis e assim vai, eu acho que na minha visão não é mais o meu caminho, pelo menos, e não é algo que eu possa destinar, por exemplo, meia hora, uma hora do meu dia. Nossa, você está perdendo tempo utilizando o celular, nossa, você está perdendo tempo com lazeres fúteis. Nossa, e você que está perdendo tanto tempo criando um conteúdo tão, não digo tão ruim, mas tão fútil para a sociedade hoje, ou que você parece estar numa bola de neve, nossa, aumentei um seguidor hoje, nossa, ganhei 10 seguidores hoje. Não, de fato, que mudança você, que comunidade ou que pessoas você está moldando, você está informando, que conhecimento você está passando, entende? Só que isso o algoritmo não vê, então tu vê que ele entra em uma comparação que não é tão legal. Pô, o algoritmo quer que eu faça isso, mas não é isso que eu quero fazer, não é essa a ideia que eu quero passar, eu quero transformar a vida de pessoas. Obviamente, tem pessoas que são extremistas, e a maioria que entende o algoritmo e trabalha com o algoritmo é ser extremista para puxar, sei lá, 100 mil pessoas. 100 mil pessoas, 50 mil é hater e 50 mil, e essas 50 mil são possíveis leads para ele, e se ele não tiver alcançado essas 100 mil pessoas, ela não teria alcançado 50 mil. Então, se ela tivesse alcançado 20 mil pessoas, ela teria alcançado só 4, 5 mil pessoas ali realmente que podem ser qualificadas, e assim vai. Não, então falar mais merda, falar mais abobrinha, vai chamar mais pessoas, tanto hater, que vai engajar, quanto possíveis clientes, e assim vai. E não é um caminho que eu quero seguir, né? Não é um caminho que eu vejo futuro para mim hoje, e que você tem que estar disposto, possivelmente, a jogar, a lidar com isso para produzir conteúdo na internet. Pergunta número 2, Isaac Arantes. Hoje a educação real é oposto à educação formal? Então, a educação formal, o que ele quer dizer é questão de escola, faculdade, com alguma certificação, não digo pelo MEC, mas enfim, com algum certificado, alguém te dizendo assim, não, você tem um diploma, né? E a educação real seria, sei lá, uma faculdade da rua, ao meu entender, né? Um aprendizado aí do dia a dia, de práticas, enfim. Na minha visão, ela não significa ser o oposto, mas cada pessoa vai se identificar mais com algum tipo de educação, e querendo ou não, a vida vai te necessitar, ela vai te demandar algumas coisas das duas educações, na minha visão. Porém,
hoje, olhando, eu diria muito mais uma educação real do que uma educação formal, para você investir seu tempo e realmente aprender as coisas. Porém, no macro, na visão macro de um empreendedor, talvez que vai ver currículos, de você entrar em lugares e precisar talvez do diploma, de uma educação formal, você já vai ser qualificado por algo, você já vai ter algum estereótipo por algo, entende? Então, não digo só pelo diploma, mas de fato por você conseguir criar esse raciocínio durante esse diploma, durante a formação desse diploma, durante a formação da sua dos anos escolares, você produzir esse pensamento crítico que não é tão aguçado, não é tão batido na tecla, no caso, durante essa educação, porém, você conseguir compreender conceitos, coisas da vida, do mundo, enfim, na escola também. Além do fato da socialização, né? Obviamente você consegue a socialização nos dois, mas a escola também é um ambiente, ele pode ser tão bom quanto de uma parte ruim para algumas pessoas, infelizmente, né? Mas eu acho que na maioria dos casos é bom até. E acho que é isso. Pode complementar, não digo que é o oposto, acho que não será o oposto e, querendo ou não, é difícil dizer todo mundo, não, agora todo mundo vai aprender na rua, todo mundo vai aprender no dia a dia, aí só vai trabalhar e deu, e é isso, não precisa mais estudar. Eu acho difícil essa quebra desse paradigma, entende? De você conseguir colocar isso para uma população em geral, para centenas, milhares de pessoas, talvez consiga com alguma porcentagem, mas enfim. Hoje, o que mais tem de valor para mim é, de fato, a educação real, na minha visão, e o que eu mais uso hoje, né? O que eu mais consigo trabalhar. Porém, a educação formal, ela, repetindo um pouco, mas ela me formou um pouco e eu entendi depois, com a educação real, com a socialização real na vida, o quanto ela fez diferença para mim. Então, eu faria tudo de novo, obviamente, na minha visão é válido, não descarto, porém tem suas fragilidades, sim. A gente não pode dizer que vai te deixar pronto para o mercado de trabalho, pronto para a vida real, porque a gente estaria mentindo, né? E todo mundo sabe disso. Terceira pergunta, recomenda um livro para o pessoal que está começando a vida? Um livro que não sei se algumas pessoas podem considerar modinha, mas talvez seria 48 Leis do Poder. Só que eu não digo, alguns ensinamentos e algumas questões da minha vida, elas foram ensinadas por pessoas, por lições, experiências, principalmente. 48 Leis do Poder, eu era muito bonzinho também, em questão de ajudar todo mundo. E na minha visão, eu ainda ajudo muitas pessoas e sou grato até por isso. Mas ela me ensinou a eu dar mais valor para quem eu estava ajudando, para que pessoas eu realmente posso ajudar e receber. Não digo só receber algo em troca, mas você receber uma reciprocidade, você entender com quem você está lidando. Tudo que eu ler em um livro, tudo que eu assistir, eu vou utilizar? Não, nem sempre. As pessoas que às vezes mais me ensinaram coisas também têm suas fragilidades, também têm suas questões erradas. Assim como um livro também pode ter seus defeitos, seus erros. E eu não descarto isso. Nem todo livro vai ter 100% de clareza e estará 100% certo, assim como pessoas. Algumas pessoas podem te ensinar as lições mais valiosas da vida e ainda assim serem erradas em alguns pontos, terem hábitos ruins em alguns pontos. Eu percebi muito isso. Algumas pessoas que me ensinaram sobre saúde tendo alguns hábitos ruins, algumas pessoas que me ensinaram sobre educação tomando algumas decisões erradas, alguns mentores tomando algumas decisões erradas ou caminhos errados. E isso não é tudo na vida que a gente acaba aprendendo e acaba experienciando, né? Então, eu não teria um livro hoje para te dizer
que realmente de fato mudou minha vida. Eu gosto também do O Corpo Fala, né, de movimentos, mas daí é bem mais nichado. E eu gosto de livros assim que não são tão de autoajuda e realmente te convidam a refletir. Se eu lembrar, eu coloco em algum lugar aí. Mas eu sei que eu tenho livros na minha mente, porém agora não me recordo todos os nomes. Eles me ensinaram muito, eu gosto muito de ler porque realmente é algo que agrega muito na sua vida e você só sente fazendo com várias coisas na sua vida. Quarta e penúltima pergunta: como um autista pode perder o medo de... Impossible. Como um autista pode perder o medo de contato visual e como curar esse transtorno? Então, eu não sou a melhor pessoa para te responder isso, até porque eu não tenho conhecimento de fato sobre autismo e sobre possíveis caminhos que você pode percorrer quanto a isso. Como um autista pode perder o medo de contato visual? Então, eu posso falar o que eu fiz para perder um pouco do medo da comunicação, do contato, de relacionamentos, que foi realmente quebrar gelo, iniciar com pouco, conversar com mais pessoas, ser um pouco mais esquisito em alguns pontos, mostrando de fato sua identidade, alguns exercícios, seja para a mente, para físico, e enfim, ser um pouco mais corajoso e testar algumas coisas. Não digo testar com pessoas, mas hoje você vai sair de casa, hoje eu vou fazer tal coisa, entendeu? Sei lá, hoje eu vou dar bom dia para todo mundo. Aí você sai e você começa a dar bom dia. Não, hoje eu vou perguntar que horas são para aquele cara ali. Não, daí você vai evoluindo também, né? Não, hoje eu vou perguntar, vou quebrar o gelo aqui, entendeu? Não, hoje eu vou fazer aquilo. E assim você vai. Na minha visão, você criar desafios próprios e depois você vê que vai ser normal. Daqui a pouco você precisar de algo na rua, você pedir para alguém, entende? Você criar relacionamentos, contatos, vendas, possivelmente, depois, mais tarde, para essas pessoas. Quinta e última pergunta: o que você acha da dieta da selva, dieta da roça e as dietas? Então, é uma boa pergunta, é uma boa questão e pode incluir vários minutos aí nesse vídeo, porém eu vou tentar resumir um pouco, porque elas trazem ideias consigo básicas muito boas, muito boas. De fato, você se alimentar melhor, ter hábitos melhores, ver o que realmente está em cada produto, o que você está consumindo, até porque você não é somente o que você come, a dieta ela não é somente o que você come, e sim de fato o que você usa, seja no corpo, na mente, o que você digere, né, nos seus sentidos, nos seus ouvidos, no seu nariz, na sua boca, na sua mente, né, nos seus olhos, enfim. Obviamente elas precisam, por causa desse algoritmo, serem um pouco mais extremistas e percorrerem um pouco mais esse caminho, entendo, porém, e isso que acaba confundindo também algumas pessoas, né? Na minha visão, ser um pouco mais extremista e falar algumas coisas por causa do jogo, por causa de jogar o jogo, mas enfim, o ponto central, na minha visão, é muito válido. Olha quantas vidas eles mudaram, né? Quantas realidades das pessoas eles mudaram. Isso não pode se negar. Obviamente eles podem ter prejudicado talvez uma e outra pessoa que tenha seguido algum extremo e de fato tenha passado mal, entre aspas, ou tenha seguido algo tipo assim, sem um protocolo, sem um mentor, sem um médico, alguma coisa assim, somente por conteúdo de influenciador, talvez, mas acaba que eles não teriam a proporção que tem hoje se não atingissem 100% das pessoas ou tantas pessoas assim, entende? Obviamente você não vai conseguir passar a mesma ideia, nem todas você pode falar 1, 2, 3, 4 para 100 mil pessoas. Algumas vão entender 25, 30. Algumas vão entender 2 mais 2 é igual a 4. E daí outra vai te dizer assim, não, eu não entendi, pode repetir. E daí 60% vai dizer assim, não, eu entendi, 1, 2, 3, 4. Entendeu? A mesma mensagem para várias pessoas não quer dizer que você vai conseguir de fato passar para essas pessoas e nem todas vão entender o contexto daquilo. E muitas também se enganam por causa do algoritmo, por causa do jogo que tem que ser jogado,
Mas enfim, a ideia central é válida. Obviamente tem vários estudos mostrando sobre possíveis benefícios e prejuízos, que os extremos também sobre, sei lá, seja alguma coisa de proteína, seja alguma coisa de açúcar que pregam, seja de alguma coisa de gordura animal, de gordura saturada, enfim, você tem que saber correlacionar também, entender um pouco do meu corpo, meu guia, e entender o que há de estudo e o que há de experiência um pouquinho na vida, porém você não pode se enganar nem pelo estudo da medicina e nem pela experiência. Então você tem que juntar o melhor dos mundos, na minha visão, tanto a sua experiência quanto os estudos e quanto o meu corpo é meu guia, entende? Ah, você pegou sol um dia, nossa, você se sentiu muito bem, não, então o sol faz bem, eu vou passar o dia inteiro no sol. Não. Ah, comi gordura hoje pela manhã, ovos, não tive aquele breakdown, lazy, assim, né? Nossa, então vou comer sempre 10 ovos, 20 ovos por dia. Não, entendeu? Não ser extremo a esses pontos. Ah, a literatura diz que você combinar uma proteína pode não te deixar tão lazy, tão brain fog da vida, tão pensamentos adversos. Ah, vou tentar consumir uma proteína então junto com a minha refeição. Tá, tentou, foi bem? Não, então, tanto estudo diz isso, minha experiência foi válida, né, o meu corpo aceitou, pô, então tá tudo combinando. E agora, de fato, os estudos mostram alguma coisa. E hoje se tem uma discussão muito forte entre médicos e influenciadores. Influenciadores que tentam propagar uma comunidade, influenciadores que tentam propagar opiniões extremistas somente pelo algoritmo e para chamar atenção, sendo que não estão certos, e aí o médico tem que ir lá refazer todo o caminho do pensamento da pessoa que consumiu o conteúdo, entende? Aqui eu não vou dar exemplos, mas algumas opiniões erradas, alguns conteúdos errôneos nas redes sociais que as pessoas propagam, e algum médico tem que, não é bem assim, não é assim que acontece, você às vezes é um indivíduo diferente, você tem uma pele diferente, você tem uma microbiota intestinal diferente, você tem olhos diferentes, você reage, seu corpo reage de formas diferentes, você não pode se basear nisso, entende? E muitas vezes também a pessoa foi manipulada, entre aspas, ou teve conhecimento de algum médico, e o influenciador vai te dizer assim, não, obviamente esse médico pode ter tentado te ajudar, mas no seu caso, na minha visão, isso não é certo, você pode seguir por esse caminho, e ela testar e realmente, não, isso funcionou para mim, aquele médico estava errado. E não é porque o cara só tem um jaleco que ele vai te passar as melhores informações mais reais da face da Terra. E assim, a mesma coisa, vice-versa, entende? Então você correlacionar tanto o seu corpo quanto a experiência, e não esquecer de estudos que são válidos, na minha visão. Influencers e algumas pessoas que propagam esse extremismo são contra vários estudos, assim como médicos são contra vários influenciadores e opiniões extremistas, mas eu acho que você vê de uma terceira pessoa, de uma visão de cima, eu acho que pode agregar muito na sua vida e de fato te ajudar. Essas foram as 5 perguntas de hoje, vou me despedindo daqui. As próximas você pode mandar aqui pelos comentários mesmo, ou pelo Instagram quando eu abrir a caixinha de perguntas. E that's life, my bro. É só o começo, tamo junto, até a próxima, e Phelps Kremer na área, não tem erro. Até a próxima. Valeu!